Pessoal, boa noite. Essa é a professora Neiva Ferreira Pinto, ela é a mediadora da palestra, não serei eu, por impossibilidade de conhecimento na área. Professora Fernanda Cunha é professora de latim, hoje na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas já foi professora de latim aqui na Universidade Federal de Jataí, na época, então, Universidade Federal de Goiás, campus avançado de Jataí. Quero acrescentar que devo à professora Fernanda essa minha carreira aqui no interior de Goiás. A professora Fernanda foi minha contemporânea e parceira de graduação, onde nos formamos na Universidade Federal de Juiz de Fora. Acho muito importante ressaltar que nós fomos as presidentes da comissão de festa de formatura. Então, existe uma história muito grande que nos aproxima, além das aproximações profissionais. Eu e a professora Fernanda Cunha fomos as responsáveis pela implementação do projeto Contadores de Histórias. O primeiro projeto desse perfil aqui em Goiás, não apenas na UFJ, mas em Goiás. Então, nós temos muitos pontos de contato pessoais e profissionais. A professora Neiva é a professora responsável por tudo isso, uma vez que foi ela que nos formou. Foi nossa professora de latim durante a graduação e continua sendo, porque professor nunca perde título. E agora eu vou fechar a tela para não ficarmos com 3 telas abertas, para facilitar o trabalho dos intérpretes, a quem eu quero mais uma vez agradecer por estarem conosco. E gostaria de lembrar a todos os presentes, exceto a palestrante e, por enquanto, a mediadora, de fecharem seus microfones e telas para que a gente possa auxiliar o trabalho dos nossos intérpretes. A todos, então, uma boa noite e uma excelente palestra. Fernanda, obrigada por hoje e por todas as outras coisas que não caberiam nessa pequena e breve fala. E até logo pessoalmente. Um abração. A Neiva vai fazer uma apresentação agora, Tati, é isso? Isso. Boa noite. Boa noite. A toda essa gente que acredita e que tem esperança e que sabe que para fazer um parafuso é preciso saber para que ele serve. A toda essa gente que acredita que não basta ter linha de montagem, é preciso saber que cada posto é preenchido por um ser humano. E, portanto, essa gente que acredita que as ciências humanas, tudo aquilo que coloca o homem no centro do seu trabalho, é essencial à formação e à criação de uma cultura cada vez mais democrática, eu diria mais civilizada. Eu tenho uma alegria imensa de estar aqui, porque estou falando com 2 amigas e com muitos outros que possam estar a ouvi-las, mas tanto a professora Tatiana quanto a professora Fernanda foram formadas numa universidade do interior de Minas Gerais, fizeram toda a sua formação acadêmica lá e sabem, por isso, trabalhar junto e dentro de universidades que estão crescendo e criando uma esperança de maior conhecimento dentro do Brasil.
A professora Fernanda Cunha fez graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, fez graduação em latim e português e tem experiência de ensino nestas áreas, de latim, língua portuguesa e linguística. É doutora em linguística, mas ela se dedicou a empregar todo o seu conhecimento linguístico, tudo que puder conseguir do conhecimento linguístico, no estudo da língua latina. Isso tem dado muitos bons resultados. O tema que ela vai tratar hoje talvez possa parecer um pouco restrito demais, mas eu digo a vocês que ele vem despertando o interesse por uma melhor abordagem há muitos anos, porque ele era, nas gramáticas mais antigas, tratado como um desconhecido. Acho que ainda é hoje uma certa dificuldade o verbo depoente, para quem não tem a mesma configuração do latim. Nós até temos sorte, porque estamos bem próximos, né, nas línguas neorromânicas. E a professora Fernanda tem se empenhado há algum tempo em trabalhar esse tema. Além disso, ela é uma professora empenhadíssima nos trabalhos de extensão, e ela já conseguiu, por exemplo, que latim e grego seja curso de extensão na Universidade Federal de Juiz de Fora, para os vizinhos, o que é uma grande conquista para todos nós que queremos ampliar conhecimentos. Eu desejo a todos uma ótima hora de aquisição de conhecimento, mas também de compartilhamento da nossa humanidade. Fernanda, é uma alegria, você sabe. Obrigada, Neiva, muito obrigada mesmo. Tatiana, também obrigada pelo convite, pela oportunidade, pela luta de todo dia, né? A proposta da Tatiana eu já elogiei aqui, já participei de outras palestras, mas eu volto mais uma vez a elogiar a iniciativa. Acho que é um momento, uma oportunidade de encontro muito interessante e revigorante nesses momentos tão difíceis, né? Fico muito honrada sempre que sou chamada para participar de atividades aí em Jataí. Sinto muita saudade, mando um abraço para todos. Queria que pedissem, se tiver aluno da minha época, daí de Jataí, que por favor fale aqui no chat para eu identificar vocês. Tá? Às vezes eu não consigo achar todo mundo aqui pela lista de participantes, mas se tiver aluno meu, eu queria saber. Tá? A respeito do tema, queria fazer uma breve explicação, né? Neiva chamou a atenção muito bem, que o tema parece, à primeira vista, bastante restrito, não é? Tatiana também falou que pediu ajuda na mediação em função da complexidade do tema, né? É um tema considerado restrito, sim, com poucas pessoas estudando atualmente, embora o problema venha de longa data na questão sobre língua latina, mas conversando com a Tatiana, quando eu fui convidada sobre qual tema eu falaria nessa oportunidade com vocês, eu me senti realmente provocada, eu brinquei dessa maneira com ela, me senti provocada a falar desse tema para um público mais amplo, porque eu acho que faz parte da reflexão que a universidade tem sido chamada a fazer, né? Acho que não pode ter tema complexo e tema restrito, né? A gente tem que saber abordar todos os temas para diferentes públicos. Então, espero que eu tenha conseguido fazer um recorte abrangente o suficiente para as pessoas que não estejam inseridas no momento na área, e também interessante o suficiente para alguns estudiosos da área que eu já consegui identificar aí, como o Diego, por exemplo, que está nos acompanhando, a própria professora Neiva, que levanta
a necessidade de discussão desse tema já há algum tempo. Eu peço licença a vocês para ler o meu texto, para não me perder e não ficar por demais prolixa. Tatiana, só me dá um feedback aqui. Está aparecendo o texto que eu abri para vocês? Não, né? Ainda não, Fê. Tá. Acho que você sai da tela se ele aparecer. Isso. Então, vou deixar para abrir só quando eu for fazer alguma citação, senão acho que vai ficar muito cansativo para vocês, tá? Mas eu vou passar, então, peço licença a você de passar uma leitura aqui, tá? Então, a proposta de discussão hoje é dos estudos dos verbos depoentes latinos, como que nós podemos contribuir para as discussões sobre a língua latina e também sobre as neolatinas. Esse é um tema com o qual eu venho trabalhando já há algum tempo, com alguns intervalos por outras questões, enfim. Já trabalhei, inclusive, com a professora Neiva durante algumas oportunidades. E a primeira etapa da pesquisa já foi desenvolvida como projeto de iniciação científica. Ela foi concluída no ano de 2019, com bolsa de graduação pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa aqui da UFJF. A segunda etapa está em processo de edital, aguardando aprovação para continuidade. Os resultados dessa pesquisa têm por objetivo contribuir para o estudo da língua latina e das neolatinas, por consequência, proporcionando análises das possibilidades de combinação morfossintática envolvendo verbos depoentes, o que auxilia a compreensão de como essas possibilidades têm se modificado ao longo do tempo, expressando diferentes possibilidades de perspectivização de acordo com as necessidades de expressão do usuário da língua. Vocês vão me acompanhar falando muito disso ao longo da nossa discussão. O que eu defendo, o que eu entendo a partir do que eu tenho visto, é que está tudo muito ligado a essa necessidade de comunicação. A língua nos serve. Em determinados momentos, quando sentimos, como grupo de falantes, que ela não nos serve naquele ponto o suficiente, a gente subverte a regra, a gente brinca, a gente muda, porque o principal é fazer com que a comunicação seja efetiva e que passe, além da mensagem, passe a nossa perspectiva sobre essa mensagem, a nossa emoção, o nosso sentimento. Então, historicamente, os verbos depoentes latinos ocupam até certo ponto, isso é quase que um consenso nos materiais teóricos, né, o lugar que seria de uma voz média, ou de um resquício de uma voz média, e se faz muito uma comparação com a língua grega. Os depoentes latinos seriam, então, portanto, uma variação da voz passiva, uma vez que, formalmente, o latim apresenta, a rigor, apenas 2 grupos que ajudam a marcar as vozes. Entendemos que cabem questionamentos, como faremos adiante, acerca das colocações como os depoentes latinos ocupam até certo ponto o lugar da voz média, e também essa questão de que ele seria uma variação da voz passiva, já que a língua só apresentaria 2 grupos. Uma vez que o problema apontado por essas colocações, acredito eu, deve-se mais à tentativa de comparação teórica, mesmo que com uma finalidade didática entre as línguas, do que com o uso propriamente dito desses verbos. O que a gente vai observar ao longo da história de diferentes gramáticos, tanto os gramáticos latinos mesmo, como gramáticos de língua portuguesa se debruçando sobre o latim, de momentos assim, de quase se desculpar por não conseguir descrever esses verbos, e em outros de absoluta irritabilidade também, por não conseguir descrever os verbos. Mas eu acho que isso se deve mais à nossa incapacidade de compreender esse fenômeno que é tão intrínseco aos falantes nativos dessa língua e pode ser comparado a outros fenômenos, talvez intrínsecos ao português e a outras línguas modernas,
que talvez sejam difíceis de comparar e de entender por falantes de línguas diferentes, mas que são muito efetivos no nosso dia a dia. Então, talvez o problema seja nosso ao lidar teoricamente com esses verbos, mais do que dos próprios verbos ao serem usados por seus falantes nativos, né? Comumente, os depoentes, então, são descritos nas gramáticas de latim como os verbos que perderam a sua forma ativa, mas conservaram seu sentido. Isto é, são verbos que conjugam em sua forma plena, né? Excluem-se aqui as formas nominais, de acordo com a voz passiva. Mas podem ser traduzidos de acordo com a voz ativa ou a voz reflexiva para o português. O que nós defendemos, porém, é que essa explicação é superficial, em face à variedade de verbos que podem ser classificados como depoentes, e as situações de uso e tradução desses verbos não contempladas por essa definição. Então, além de ser uma categoria difícil de definir teoricamente, ela também é uma categoria com características muito heterogêneas entre os seus membros. Você pode separar uma série de subgrupos dentro dos depoentes, o que faz com que as gramáticas, muitas vezes, se debrucem mais em listas de depoentes ou listas de exceções às traduções de depoentes, muito mais do que a tentar discuti-los em suas aplicações no texto. O termo perderam, que eu destaco da minha fala anterior, né, é comumente encontrado nessas tentativas de explicação e parece lamentar uma perda na língua. Fica-se o tempo inteiro falando, é um vestígio de uma voz média que já existiu, mas que a língua perdeu, mas que ficou esse traço, enfim. Mas entendemos que não há perdas em termos de língua, pelo menos não no sentido de que sairíamos de um ponto considerado melhor para um ponto melhor, ou mais puro, ou mais adequado, para um ponto de perda em relação a isso. O que nós temos são modificações que se fazem continuamente por pressões das mais diversas ordens, mas geralmente ligadas a modificações nas necessidades de comunicação dos usuários daquela língua, né? E atrás disso tudo vem o teórico, vem o gramático, vem o linguista tentando entender o fenômeno, mas sempre com um certo atraso em relação ao falante, ao usuário que se apropria daquele termo sem o menor pudor teórico e faz dele o que bem entende, porque é dele o seu dono, né? Então, há verbos depoentes nas 4 conjugações latinas, e quanto à regência, né, eles podem ser tanto intransitivos, como transitivos diretos ou transitivos indiretos, o que causará, já por si só, diferentes construções de sentido, diferentes interpretações, diferentes seleções de complementos, e, consequentemente, forçará diferentes traduções desses verbos, como nós pretendemos demonstrar a partir de alguns exemplos. Passo agora, então, a compartilhar com vocês rapidamente uma parte que eu vou citar. Só um momento, por favor. Tati, só dá o feedback para mim, apareceu para vocês? Perfeito, Fê. Ótimo, obrigada. Então, vejam só, para conjugar um depoente, como é que nós podemos fazer? Para conjugar um depoente nas suas formas plenas, é preciso identificar a que conjugação ele pertence, né, entre essas 4 conjugações possíveis, e seguir o paradigma da voz passiva. Tratando-se, por outro lado, das formas nominais, esses verbos possuem uma conjugação, digamos, mais rica do que o sistema de formas nominais só passivas ou só ativas, de acordo, claro, com os padrões apresentados nas gramáticas.
Por quê? Porque esses verbos têm os particípios de ambas as vozes, como exemplo dos verbos miror, utor e partior, que possuem, por exemplo, mirans, utens e partens, que são particípio presente ativo, mas também possuem miratus, ueritus, ussus, partitus, que são particípio passado passivo, bem como gerúndio e gerundivo, como mirandi, uerendi, utendi, partiendi e mirandus, uerendos, utendos, etc. Vejam só, a seguir eu apresento para vocês, espero que dê para ver, está um pouco pequeno, porque eu quis apresentar a tabela como um todo, tá? Ignorem essa página de noções complementares, eu só quero que vocês acompanhem, isso aqui é um exemplo de conjugação de verbos depoentes, da gramática do Cartrimal, para quem é da área de latim, ela é bem conhecida, só por uma questão de visualização, tá? Então, vejam, os verbos depoentes têm todos esses quadros preenchidos, praticamente todos os quadros estão preenchidos, vejam, tanto presente do indicativo, subjuntivo, infinitivo, particípio, imperfeito do indicativo, imperfeito do subjuntivo, formas de gerundivo, futuros, infinitivo, vejam só, particípios, formas do perfeito, do indicativo, do subjuntivo. Vejam só, mais que perfeito do indicativo, do subjuntivo, formas de supino, futuro perfeito, formas de imperativo, presente, futuro, gerúndio. Tá? Isso é uma conjugação de verbo depoente. Tá? Esse exemplo, como eu falei, é tirado da gramática latina de Cartrimal. Agora vejam um exemplo aqui de uma conjugação ativa e uma conjugação passiva. Não vou me deter no verbo propriamente, mas eu só gostaria que vocês observassem que nem todos os quadros são preenchidos tão ricamente como o são de um verbo depoente, tá? Aqui o exemplo de ativa e um exemplo de passiva. Vejam como cada um deixa lacunas e preenche outras lacunas diferentemente do que a gente viu acontecer no anterior, tá? Que é uma conjugação mais rica, digamos assim. É até difícil a gente fugir dos termos que fazem um certo comparativo, né? Mas eu não estou querendo dizer que seja um verbo melhor do que o outro de maneira alguma, tá? É só para demonstrar para vocês que ele tem flexão verbal, conjugação verbal de pertencente a mais de uma voz, tá? Então, sigamos. Isso demonstra o que eu tenho chamado de um comportamento híbrido, constituído por aspectos das duas vozes principais, né, a voz ativa e a voz passiva, e justifica o seu estudo mais aprofundado, pautado no uso feito em obras diversificadas, a fim de observar seus diferentes comportamentos morfossintáticos possíveis, como pretendemos explorar ao longo da nossa pesquisa, que ainda está em desenvolvimento. Por que, então, esses verbos têm formas nominais de ambas as vozes, e não só da voz passiva, com a qual eles parecem se identificar mais morfossintaticamente, né? Porque a língua faz uso efetivo desses recursos. Do contrário, eles não existiriam, ou eles já teriam se extinguido, né? Há uma série de teorias sobre por que isso acontece. Diferentes filólogos, diferentes linguistas, em vários momentos, vão demonstrar, vão tentar explicar isso de maneiras diferentes. Vou colocar aqui algumas teorias ao longo do tempo que foram levantadas em determinados momentos, né, para serem rechaçadas logo em seguida, enfim. Está aparecendo para vocês as hipóteses ao longo do tempo? Ok.
Então, algumas hipóteses, né? Os depoentes seriam, como apontado por alguns filólogos, antigos verbos passivos que perderam a sua formativa e mudaram de construção. Seriam resultado de uma transição entre o reflexivo e o passivo, em que as desinências em R seriam, né, um vestígio de um antigo pronome reflexivo, enclítico, já rotatizado por questões fonéticas, fonológicas. Podemos, então, para explicar esse fenômeno, pensar que os depoentes seriam um vestígio de um estágio de língua em que haveria uma voz média em uso em latim, embora não registradas pelas gramáticas, pelo menos as que nos chegaram, né? Porque a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Trabalhar com línguas antigas é trabalhar com pinceladas da história da língua, né? Porque a gente não tem todo o material produzido, não chegou completamente para nós, então a gente trabalha com o que nos chegou. Isso é importante de ser sempre relativizado. E essas formas seriam aquelas que, por ainda serem necessárias à expressão dos falantes, elas então permaneceram? Podemos ainda levantar a possibilidade de esses usos serem, por outro lado, influência do grego, que no período helenístico, principalmente, impacta fortemente aspectos culturais romanos, dos mais diversificados, e a língua entre eles. Então, essas são algumas questões que costumam ser levantadas, né? O fato é que, mesmo entre os gramáticos latinos, há divergências, mesmo sobre quais verbos seriam ou não depoentes, o que por si só é muito interessante, não é? Porque pode ser interpretado como uma demonstração de que o fenômeno linguístico é vivo e pungente, para alguns. Então, eu sou desse grupo que acha que isso é uma demonstração de um fenômeno linguístico vivo e o torna muito interessante. Mas é muito engraçado ver que isso chega a ser irritante para outros estudiosos, e eu destaco aqui, a título de curiosidade, uma citação de Schopenhauer a partir do Flaubert, que é um material que está em processo, assim, quase que eterno, né, Neiva, de tradução por nós, e que ele diz o seguinte sobre os depoentes: os depoentes são o traço eminentemente irracional, insensato mesmo, da língua latina, e os médios do grego não valem muito mais. Gosto muito desse ataque de pelanca a partir do verbo depoente e da voz média do grego. Os antigos gramáticos já destacavam listas de depoentes, que concordam parcialmente e colocam no mesmo plano os depoentes usuais e outros tipos, como mais ou menos instáveis, como cognitor, melior, entre outros. Estou citando mais uma vez o Flaubert. O próprio Prisciano, né, um estudioso latino, né, bastante conhecido, vai se debruçar sobre o tema. E vai enumerar todo um conjunto dos depoentes empregados na passiva, dos depoentes ativos, dos ativos deponentizados, as flutuações que ocorrem, enfim, exemplos da influência sobre a voz de prevérbios, de sufixação, que alteram o sentido, alteram o uso e fazem com que eles flutuem entre as possibilidades de classificação. Era provavelmente uma importante questão de ensino gramatical, portanto, né, já que ela é tão mencionada o tempo inteiro. Como frequentemente acontece, foi de complicar as coisas. Nônius também consagra um livro inteiro da sua enciclopédia às flutuações de voz. Então vejam que o termo, a abordagem já era também espinhosa até para os falantes nativos. Mais espinhosa do ponto de vista, mais uma vez, daquele que tenta categorizar, daquele que tenta colocar, vamos dizer, em caixas de definição, às vezes muito rígidas, fenômenos linguísticos que estão em plena pulsão, não é?
Aulo Gelio, também no seu terceiro capítulo, onde está a questão de verbos do mesmo sentido e forma que ele chama de contraditória, segundo a citação do Flaubert, coloca lado a lado ativos intransitivos e os médio-passivos de uma parte, como augere, augere, mutare, mutari, puerare, puerari, rugare, rugari, sedare, sedari, e, por outro lado, os depoentes com variantes ativas, caracterizados como passivos, né, o verbo patiendi. E aí coloca com a desinência morfológica muito caracterizada para marcar a voz passiva, o R entre parênteses, né, porque há essa variante entre assentio, em que o depoente estaria numa variação ativa, né, um uso ativo, com flexão ativa, ou assentior, em que ele se expressa morfologicamente mais ligado a passivo e, portanto, como um depoente mais característico, mais dentro da sua prototipicidade, vamos dizer assim. Destaco aqui o comentário feito ainda pelo estudioso Flaubert a partir do texto do Aulo Gelio, a respeito do verbo pignero ou pigneror. A motivação do depoente, que seria um antigo passivo, né, para ele, se faz dar um interesse, um compromisso. Então, esse uso dessa forma depoente agregaria esse sentido, né, de um interesse, de um compromisso, em face de um acusativo causativo, que dá um interesse também, compromisso, enfativa ainda mais essas nuances. Estaria, então, perdido nessa época, mas, e aí as duas formas passariam a ser indiferentes num dado momento, mas anteriormente teriam sido muito caras ao usuário da língua, e por isso a marcação permanece como um vestígio. Vejam só que uma série de termos de ordens distintas entram na tentativa de discussão. Entra a questão da voz, nessa discussão eterna entre ativa e passiva. Entra a questão da transitividade, né, verbos transitivos e intransitivos. Tudo isso parece influenciar e movimentar ainda mais essa categoria. Essa observação vai ao encontro do que nós defendemos, porque, no nosso entender, ela demonstra uma convivência de estágios diferentes de língua, resultante de diferentes pressões de expressividade, que se realiza por meio de recursos morfossintáticos. Embora de difícil recuperação para os que pretendem estudar o fenômeno, o seu uso empírico pelo usuário da língua parece bastante rico e muito dinâmico. Nesse ponto, eu gostaria de invocar, para pensarmos um pouco, um trechinho também bastante conhecido para quem é da área, da arte poética do Horácio. Tá? A tradução é de Rosado Fernandes, de 1984. Então, o que tem na arte poética que acho que pode ilustrar e pode nos auxiliar aqui na discussão? Foi lícito, vou ler somente a tradução para não tomar muito o tempo de vocês e talvez auxiliar nossos intérpretes. Foi lícito, e sempre será lícito, lançar um vocábulo cunhado com o selo da modernidade. Assim como as florestas mudam de folhas no declinar dos anos, e só as folhas velhas caem, assim também cai em desuso a velha geração de palavras, e a maneira dos jovens, as que há pouco nasceram, em breve florescem e ganham pleno vigor. Nós e as nossas obras estamos fadados à morte. São as obras humanas e devem, por isso, perecer. Assim também, o valor e a graça das palavras nem sempre serão vivazes. Muitos vocábulos já desaparecidos voltarão à vida, e muitos outros, agora em moda, desaparecerão. Se o uso assim quiser, pois só a ele pertencem a soberania e o direito da legislação sobre a língua.
Só um minuto para retirar da parte da citação. Ok? Então, vejam, o Horácio fala, para quem pôde acompanhar o lado original latino, ele usa o termo nomen, né, para falar de vocábulo, de nome, de palavra, de substantivo, né? Mas eu convido vocês a alargar um pouco a proposta de aceitação das mudanças para a gente pensar também nessa metáfora da linguagem, né, como folhas numa floresta, ou folhas numa árvore, em que as antigas caem, as novas nascem. Acho que a gente pode pensar, convido vocês a pensarem, que isso também se relaciona de maneira mais ampla a tudo aquilo que diz respeito ao vocábulo. Também a sua conjugação vai variar de acordo com o tempo, a sua transitividade e o seu sentido. Não só o vocábulo em si pode nascer ou morrer, os seus usos dentro de um contexto textual, né, e morfossintático também podem variar, nascer e morrer de acordo com o que lhe for solicitado. Então, todas essas tentativas de definir o verbo depoente revelam para nós aspectos muito importantes, salientando um aspecto ora semântico, ora sintático, ora histórico, mas ainda confusas pela falta de uniformidade nesse critério, ou talvez de um embasamento que consiga abarcar toda essa complexidade temática, né? Na maioria, essas tentativas de definição não exploram exemplos de uso real de língua, apresentam citações e listas descontextualizadas, o que, no nosso entender, prejudica a compreensão do fenômeno. Apesar de todo o esforço da tradição, não é simples nem suficiente definir o verbo depoente como um verbo de terminação passiva e significado ativo, fazendo confusão entre forma e sentido. Até porque essa questão de forma passiva, também a gente já viu a partir do quadro que não é bem assim. Quando a gente fala que é somente uma forma passiva, também é uma maneira de simplificar a questão, né? Na verdade, parece melhor tentar definir o verbo depoente, bem como, né, tem se chamado de uma voz média, a partir das implicações semântico-pragmáticas exigidas pelo discurso, sem desprezar os aspectos do sistema linguístico. Então, vejam só, vou passar novamente a apresentação. Aparece para vocês? Uma definição possível, né? O verbo depoente... Só um minuto. Aparece para vocês? Uma definição possível, portanto, do verbo depoente... Ainda não, Fê. Oi? Ainda não está aparecendo, não. Não? Ainda não. Vou tentar novamente. Ele não está me dando a opção de compartilhar, não sei por que ela ficou bloqueada aqui. Sair e apresentar de novo. Foi o que eu tentei fazer, sair tela inteira novamente. Vamos lá. Agora acho que foi. Sim, Vejam. perfeito. Aham. Então, uma definição possível, usando as terminologias de Alain 2002, é que o verbo depoente pode ser definido como aquele que pode indicar sentido passivo, sentido de eventos espontâneos, também de um processo mental, de movimento corporal, de movimento coletivo, mas também de sentido recíproco, reflexivo direto, de percepção, de atividade mental, de modo de fala e de sentido reflexivo indireto.
Tá? A tentativa aqui é de colocar a perspectiva no sentido que ele pode transmitir. Mas vejam que fica bastante amplo, né? Mas ao menos não peca por misturar uma série de conceitos. Como essa questão da discussão sobre as vozes está sempre ligada à questão dos depoentes, nós destacamos alguns estudos que têm retomado a complexidade da chamada voz média. Um deles é o livro de Suzanne Kemmer, né, The Middle Voice, de 1993, na qual ela, além de fazer um largo estudo tipológico, propõe uma análise comparativa do fenômeno da voz média em, vejam só, 30 línguas, entre elas o latim. As terminologias apontadas pela autora não são comuns às gramáticas tradicionais de latim. Ela vai falar sobre agentivo, beneficiário, experienciador, paciente, e vai apontar para uma natureza bem peculiar da sua análise, a perspectiva de uma abordagem funcional. Então, esses termos são tratados como função semântica. Vejam só, acho que vou compartilhar para vocês, acho que fica melhor. Vejam só, no The Middle Voice, né, essa autora vai usar terminologias como agentivo, beneficiário, experienciador, paciente, que numa perspectiva funcional são tratados como funções semânticas, também são muito conhecidos como papéis temáticos. Então ela traz um novo dado para pensar nessa questão da voz média. Em língua portuguesa, pouquíssimas gramáticas vão fazer qualquer relação entre o verbo depoente latino e os verbos em português. Porém, Almeida, em 1983, vai tratar do particípio e vai propor que há formas participiais de significação ativa, como um homem lido, por exemplo, que não tem um sentido, embora tenha forma passiva, não tem um sentido passivo. E os falantes, os usuários da língua, compartilham esse sentido de que um homem lido é um homem que lê muito. Que um menino crescido é um menino que cresceu muito. E esse autor vai, inclusive, chamar esses verbos depoentes. A gente pode até pensar que há outros exemplos na língua, né? A gente ainda ouve muito falar em ser nascido num determinado lugar. É uma expressão que estaria em competição, digamos assim, com nascer. Eu posso dizer, eu nasci em tal lugar, eu sou nascida em tal lugar. Né? Com algumas diferenças que se devem muito mais à semântica do verbo do que à maneira como ele está sendo usado. Né? O verbo ler tem uma semântica diferente, pede complementação diferente de crescer e nascer, como eu acabei de citar aqui só verbalmente, né? Sem estar na nossa apresentação. Então, o que nós acreditamos é que o que a gente chama dessa plasticidade seja permitida pela semântica dos verbos e pelo tipo de argumento que eles selecionam de acordo com a semântica, com a transitividade, né, que vai permitir com que diferentes papéis temáticos sejam acionados de acordo com a necessidade desse usuário. O contexto, então, vai permitir interpretações diferentes para esses casos em diferentes situações comunicativas. Fugindo um pouco da questão do depoente propriamente dita, mas só para a gente pensar de maneira mais ampla na questão da mudança de língua viva, o tempo inteiro acontecendo, por pressões de necessidade de comunicação, a gente pode ampliar um pouco o debate e pensar que a gente está vivenciando agora o que eu poderia apontar, pelo menos um caso em que a necessidade de comunicação faz emergir para o grande público, digamos, para a grande maioria dos usuários, um novo sentido para um verbo, para dar conta disso. E isso vem com uma nova regência, com novos papéis temáticos selecionados.
que já eram previstos para esse verbo, mas não tinham um uso tão amplo. Eu daria um exemplo aqui para a gente pensar do verbo vazar. Até pouco tempo atrás, o uso mais comum para a maioria de nós, eu acredito, que seria como verbo intransitivo, monoargumental, com um sujeito experienciador, em usos como o celular caiu no chão e o líquido do display vazou. Mas, diante das atuais conjunturas políticas, por exemplo, numa busca simples pelo verbo vazar no Google ou em qualquer outro aparelho de busca na internet, eu fiz esse teste ontem, por curiosidade. Os primeiros exemplos que vêm não são esses que a gente considera mais comum. Os primeiros exemplos que vieram no meu buscador ontem, quando eu joguei o verbo vazar, foi quem vazou o vídeo do Bolsonaro. O segundo, Mary Trump já atacou o tio e vazou dele para jornalistas de praticamente todos os jornais. Então, vejam só como é que esse verbo se adapta, ganha um novo matiz semântico, um novo uso e faz novas seleções para dar conta do que é necessário expressar nesse momento. A voz verbal, vista como uma perspectiva da enunciação, ela é deítica, né? Ela tem uma relação no texto e uma relação no mundo. Ela faz uma série de ligações entre diferentes informações textuais e extratextuais. Ou seja, é uma categoria do discurso que resulta do sujeito que enuncia, da sua maneira de ver o mundo. É também uma forma de perspectivizar. Consequentemente, o seu sentido resulta de uma sintaxe que se manifesta na enunciação, em decorrência desse contexto e da atitude do sujeito em relação a esse contexto. A partir dessa breve demonstração da necessidade de um estudo sobre essa categoria verbal, o que nós nos propomos é demonstrar como esses verbos podem se apresentar de diferentes maneiras em latim e discutir a carga de expressividade que o seu uso traz para o discurso. A ideia é fazer uma análise morfossintática e semântica dos exemplos retirados de vários textos de diferentes períodos históricos da língua, diferentes gêneros, a fim de ter um panorama das possibilidades de comportamento desses verbos. Esses estudos são exemplos de como a mudança é lenta e gradual, motivada por diversos fatores, mas sempre ligados à necessidade de comunicação. Por isso, também eu gostaria de pedir, mais uma vez, licença a vocês para fazer uma citação de um texto que é um texto do Roland Barthes, né, da aula de Roland Barthes, talvez a maioria já conheça, mas que é um trecho que sempre me vem à memória quando faço esse tipo de estudo, né? A nós que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua, essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico, que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem. Ele chama literatura. Mas também convido vocês a expandir aqui a questão e pensar que nós, como falantes, estamos também o tempo todo trapaceando na e com a língua, para tentar nos fazer comunicar, nos fazer entender, mostrar o que sentimos, o que vivemos. Então, esse projeto tem como objetivo dar continuidade a essa contribuição que a gente pretende dar em relação aos estudos de morfologia, de sintaxe e de semântica na construção do sentido verbal. A ideia também é colaborar para a demonstração das mudanças na língua ao longo do tempo, mostrando essa dinamicidade também no tempo e no espaço, por que não? Que possibilita o vislumbre de matizes diferentes a partir das escolhas de morfologia e sintaxe que os falantes fazem. Na etapa anterior,
a gente se debruçou mais especificamente sobre a obra, uma obra representante do latim clássico, que são as Troianas, do Sêneca, que foi uma obra escrita para um público, digamos, selecionado, uma espécie de elite social, para provavelmente ser declamada. Então, a sua escrita é revestida por um tom eloquente, oratório, que agrega um uso específico, acreditamos, né, aos termos que são ali utilizados. Passo novamente a apresentar para facilitar a visualização dos exemplos. Então, os dados encontrados na primeira etapa do estudo corroboram a teoria de que os verbos depoentes são um resquício, né, dessa antiga voz média como uma língua grega, segundo a qual o nominativo teria uma intenção na realização da ação verbal, porque nós percebemos uma frequente ocorrência de nominativos com uma característica mais animada, que recebem o papel temático de agente. Ou seja, na primeira etapa, apesar da gente saber que a abrangência de possibilidades de uso dos verbos é maior, o que a gente encontrou foram usos que corroboram a visão tradicional, ligada à voz média, com um nominativo mais agente, muitas vezes monoargumental. Espero que dê para vocês compreenderem bem que eu coloquei o excerto, a tradução e a análise. O verbo principal de análise, aqui nesse primeiro exemplo, iaculatur. A tradução é: sou repelida, ó, destrói os obstáculos das calamidades, constrói as terras, Heitor, para que subjugues Ulisses, és suficientes como a sombra. Ele sacudiu as armas com a mão, arremessa fogos, vedes, Heitor. Só um minuto que ela está correndo aqui. Não está aparecendo, viu, Fernanda? Não está aparecendo? Não. Agora aparece, Neiva? Não, só você. Vou tentar novamente. E seria importante ver o texto. Sim, é difícil acompanhar só com a leitura, né? Um participante está vendo. Talvez seja para mim só que ele falou que não vai aparecer. Será? Tati, para você aparece? Para mim também não. Outro participante também está vendo. Que estranho. Eu vou interromper a apresentação e fazer novamente. O Daniel disse que agora sumiu de novo. Agora aparece? Sim. Para mim, não. Para Neiva, não? Não, mas não se preocupe comigo. Se aparecer para os participantes daí, tá ótimo. Então, Tati, você, por favor, me... Eu vejo o texto com você depois. Se alguém vai reclamar, você me dá um toque aqui, tá? Porque eu também fico vendo a tela. Então, o verbo iaculato, né? Na fala de Andrômaca, no trecho que se inicia no verso 684, já aqui no finalzinho, né? Encontra-se o verbo iaculor no presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Ele entra em um período introduzido por well, né? Que vai fazer que introduz também a ideia de uma comparação, né? O nominativo está elíptico, mas pode ser retomado pelo contexto, que é Ulisses. Acho que cortou um pedaço do slide. E o complemento é acusativo ignes. O papel temático é o de agente. É o que eu estou dizendo para vocês, que é um uso bem considerado bastante padrão.
O próximo exemplo, vejam, o destaque aqui no dominator, tá? E todo aquele que confia no reinado e domina poderoso em um grande palácio e nem teve pavor dos deuses ágeis e rendeu a alma crédula para as coisas alegres. Então, vejam, é uma fala da Écuba, do coro das Troianas. No trecho que se inicia no verso 2, eu tenho aqui já no 3, dominator. Conjugado no presente do indicativo, terceira pessoa do singular, o seu complemento externo é o quicunque, está aqui em cima, nominativo singular está explícito, e o seu complemento está em ablativo, magna, aula. Vejam, magna aqui antes, aula aqui depois. O papel temático de agente. Esse exemplo também se encaixa no que a gente entende como prototipia do verbo, de acordo com a maioria dos manuais. O próximo exemplo, eu tenho o verbo morimur. Vejam, não é vantajoso entregar a alma no funeral, mas resta viver desafortunado por um longo tempo. Ou nós todos morremos por nada e a parte permanece para nós, com o ar em fuga na respiração, confunde-se na névoa, a tocha aposentou do flanco. Esse é um trecho do coro das Troianas, começa na 378, vejam aqui o morimur, depoente de morior, o verbo morrer, conjugado no presente, primeira pessoa do plural. Ele está num período composto por coordenação, o seu nominativo é o toti, aqui anterior, plural masculino, o complemento de causa em ablativo, que é esse nula, aqui, junto da conjunção por. O morior aqui já tem um comportamento diferente, que é um comportamento inacusativo. Ele não tem um complemento acusativo, como eu mostrei que tinha um exemplo anterior. Mas isso está muito ligado à semântica do verbo. É um verbo de processo e um verbo intransitivo. Muitos vão definir o seu nominativo como papel temático de achievement, ou achievement, né? Ponto final da ação, um resultativo, né? Ele também se caracteriza de modo diferente dos demais, porque ele tem somente um complemento. Perdão, acho que sai. Então, vejam, os dois primeiros exemplos estão mais, né, no total de verbos encontrados, e esses exemplos demonstram que somente 3 não apresentaram a complementação padrão, que é nominativo e acusativo. Todos os usos apresentaram um sentido ativo, o que leva também a uma tradução ativa. E quanto ao papel temático, somente o morior não apresentou o seu nominativo como agente, como eu acabei de demonstrar, mas isso se deve muito à semântica do verbo. Houve ainda um exemplo que não se encaixou completamente na classificação de agente. E, além do acusativo, selecionou também um ablativo. Então, ele, para nós, chamou muita atenção pela dificuldade de classificação. Vou mostrar para vocês que é esse metitur. Aparece para vocês? Tati? Desculpa, te esqueci de habilitar o microfone. Tá aparecendo sim. Está aparecendo. Vejam, o metitur, aqui no verso 24, cuja tradução está aqui, ó. O vencedor está de pé ávido, de ira, e mede com os olhos, ilho sofredor, e finalmente a fera perdoa os 10 anos. Igualmente, treme de aflição. Então, vejam, metitur, a tradução medir com os olhos, aqui, ó, óculos. A análise é uma fala da Écuba. O verbo metitur, que vem de metior, está na terceira pessoa, no presente, inserido em uma oração coordenada,
cujo nominativo é Victor, que está aqui em cima, que é mais animado, né? É humano, tudo até aí dentro do padrão do depoente, né? Está na oração anterior, mas isso não tem problema, porque ele pode ser retomado facilmente pelo contexto. Apresenta um complemento acusativo, que é o lentum ilium, aqui, ó, lentum ilium, e o ablativo de instrumento, o óculos, né, que é o medir com os olhos. E aí fica a discussão, na época eu discuti bastante isso com os bolsistas, um deles é o Diego, que está inclusive nos acompanhando, se o Diego depois quiser nos comentários acrescentar alguma coisa. Nós discutimos muito isso, medir com os olhos é um papel temático de agente? Porque medir com os olhos é mais do que simplesmente, ou não propriamente agir sobre alguma coisa, mas é avaliar alguma coisa, talvez, mais próximo de avaliar. E ele também apresentou 3 complementos, né, nominativo, acusativo e ablativo. Esse foi um exemplo que nos chamou a atenção, porque ficou mais, digamos assim, na borda da definição, e por isso chama bastante atenção e a gente acha bastante interessante. Mas a imensa maioria dos exemplos foi mesmo corroborando a visão tradicional. Então, por isso que a gente defende a necessidade de continuar a pesquisa modificando o gênero textual de suporte que a gente está dando para o corpus. Porque a ideia é ampliar os exemplos e assim poder demonstrar com um leque maior, com uma maior variedade, poder mostrar a relação entre a complementação, os papéis temáticos, a transitividade e, por consequência, as diferentes possibilidades de tradução. Então, na próxima etapa, a gente pretende aliar os resultados já alcançados aos próximos, com o objetivo de produzir um conhecimento teórico novo, né, e assim auxiliar os estudos que levam em consideração a morfossintaxe do depoente latino. E que futuramente isso pode ajudar, por que não, a discutir a morfossintaxe das línguas neolatinas, né, uma vez que esse processo ele é sempre contínuo. Então, há vestígios desses usos que a gente registra na língua latina, há vestígios dele, muito provavelmente, nas neolatinas atuais. Então, esse projeto busca elucidar essa parte ainda pouco explorada dentro da língua clássica, né, sem deixar de lado a relação que esse conhecimento pode fornecer para a compreensão das estruturas verbais no estágio atual. A nossa ideia é defender esse isomorfismo, né, entre semântica e morfossintaxe. Então, a gente defende que a construção inteira, e não apenas o significado de um item, ela é a precursora desse sentido gramatical e lexicalmente construído. Por isso, a importância da pesquisa que conjugue diferentes aspectos. Buscamos, então, uma reflexão sobre os usos da língua latina, né, a partir daí, em diferentes contextos, em diferentes momentos históricos, para ajudar a entender um pouco melhor a dimensão cultural, social, histórica, econômica e, por que não, política da língua, né? Além de contribuir para a formação dos nossos alunos, a gente pretende contribuir para os estudos também de linguística e de língua latina, como a Neiva colocou, eu sempre tenho tentado unir essas duas áreas de trabalho. Nesse assunto considerado tão árduo, né, um material, por vezes, muito complexo, e muito citado, mas talvez pouco explorado, né? E aí eu passo a minha última citação para a gente encerrar com minhas reflexões finais. Que a tarefa é bastante árdua. E há uma tradição imensa de tentativas de solução para o problema. Mas, seguindo as colocações feitas por Flaubert, um primeiro passo para a gente avançar no estudo desse fenômeno é admitir que a função, a diátese e a forma, a voz, não coincidem necessariamente sempre e para tudo.
que existem margens que escapam ao princípio de contradição e que um estudo sistemático dessas interrelações estáticas e dinâmicas estará talvez mais adaptado a essa rica realidade que um funcionalismo reduzido. Então, o recurso à sintaxe continua tão indispensável quanto no tempo de Apolônio Díscolo. Bom, então, espero ter sido abrangente o suficiente sobre o tema e estou aqui aberta a comentários, colocações, críticas, correções. Por favor. Terminou? Sim. Bom, agradecemos a professora Fernanda, que uma vez disse que a professora Fernanda consegue associar o rigor dos estudos linguísticos, dos estudos da pesquisadora, com a paciência de ouvir uma criança aprender a contar um mito. Porque ela trabalha com contação de histórias, com projetos de extensão também, que são muito interessantes. Eu os conheço há algum tempo. Então, ela também tem paciência de nos explicar essa coisa que ainda é quase inexplicável. Creio, Fernanda, que você levantou uma questão interessante, que é a de que nós temos que ver o que ocorre nos textos, no uso dos chamados verbos depoentes. Talvez nos falte ainda um pouco mais de conhecimento. Agora vamos ouvir os participantes, os colegas. Eles estão escrevendo para você. Você consegue vê-los? Consegue ver? Estou abrindo o chat aqui. Queria mandar um beijo para a Débora. Aí, ó, achei uma aluna minha da especialização em Linguística Aplicada, 2010. Muito bom, Débora, ter notícias suas. Agradecer o Emerson. Uhum. Que bom que gostou. Diego, que é o bolsista que participou da primeira etapa, se quiser fazer alguma colocação, Diego, pode ficar à vontade. Obrigada, Stephanie. Eu vou pedir licença para mencionar que está aqui na sala, na palestra, o professor Emerson Carvalho de Souza, que acabou de chegar aqui no nosso campus, veio num processo de redistribuição, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentá-los. Ótimo. Olá, Emerson. O Emerson é de que área, Emerson? Legal. Emerson, pode abrir o microfone. Um estudioso de fonologia pode ter o prazer imenso de ver as realizações num poema de Drummond, por exemplo. Não? Ou de Catulo? Não é? Então, pode entender melhor os jogos que existem, né? Que nós tentamos recuperar, mas não
Não conseguimos porque não temos completamente, porque não temos a língua, a voz, não temos a oralidade. E estamos sempre precisando, né, Neiva, de interfaces com a fonologia. Então, sinta-se aí provocado, Emerson. Oi, Daniel. A pesquisa ainda não resultou em publicações. Eu espero que na próxima etapa a gente tenha um corpo mais robusto, um leque maior de exemplos para poder fazer uma publicação mais madura, mas está no nosso horizonte. Talvez seja bom dizer, Fernanda, que essa pesquisa ela começa e leva um longo tempo pela revisão das gramáticas, dos gramáticos, da chamada literatura específica, né? Porque é tanta coisa, não é? Aquele Sim. livrinho que um dia nós vamos terminar de traduzir, por exemplo, deve pesar uns 2 quilos. Exato, e tem os trechos dele aí na minha fala, você deve ter observado, né? Então, é uma pesquisa de longo tempo, porque é preciso fazer uma revisão de tudo que se falou sobre o assunto e é preciso ver as ocorrências nos textos. Então, é longo tempo. E tudo demanda tradução, né, Neiva? É importante a gente colocar isso. Tem pouco material em português, o material que a gente trabalhou, tem trabalhado, tem muito em francês, em alemão, enfim. E a gente precisa também fazer a tradução dos textos, mesmo que a gente use uma tradução de apoio de um autor já consagrado, um tradutor já consagrado, é importante a gente também fazer a nossa tradução, que a gente, para quem não é da área, a gente chama tradução de serviço, porque muitas vezes a tradução canônica daquele texto, a tradução mais conhecida, que um autor mais conhecido já tenha feito, ela pode estar embotada pela tradição de traduzir aquele termo daquela maneira, ou a tradição de traduzir aquele autor, aquele trecho daquele autor, sempre de uma mesma maneira. Se a gente se guiar muito pela tradução já pronta, a gente pode fazer o que os linguistas chamam de enviesamento de dados. É um cuidado a mais que requer trabalhar com análise de uma língua que não seja a sua língua materna. Porque a tradução de apoio, ela nos ajuda, mas pode atrapalhar a nossa análise em muitos momentos. Então, requer esse cuidado, é um trabalho demorado. Eu confesso que eu já gostaria de ter publicado alguma coisa, mas é um trabalho bem demorado. Eu preciso dizer que Alceu Dias Lima, meu orientador de doutorado da Unesp de Araraquara, um dos fundadores da SBEC, que me chamou primeiro a atenção para o fato de que os manuais de latim traziam essa explicação tão primária de que um verbo é de voz passiva e traduz por voz ativa. E ele dizia, depois de 100 anos de linguística, nós ainda falamos que uma coisa significa em outra língua, outra coisa. É uma explicação muito primária. E aí, isso que você falou para a tradução é importante. Quem disse que não se pode traduzir sem ser voz ativa? Exato. Só o texto pode autorizar, né? É o texto que vai autorizar. Eu tenho tentado fazer exercício com os bolsistas, de olhar a tradução canônica do texto, mas tentar fazer um exercício. Poxa, não cabe aqui mesmo uma passiva ou uma reflexiva? Uma forma tão complexa da passiva em português? O português é uma língua rica. Exato. E em alguns casos a gente já conseguiu ver que sim, que é possível. O que quer dizer que isso não define o verbo. Não, de maneira alguma. É mais uma questão, aí eu volto a dizer, é mais uma questão do nosso olhar teórico e talvez até do próprio teórico latino, de querer colocar os verbos nas caixinhas prototípicas.
E o depoente é esse verbo da borda, é esse que transborda a caixa de definição, que em algum momento, o texto do Flaubert também faz uma discussão mais ampla disso, que os gramáticos latinos se debruçaram por muito tempo na discussão se o latim teria uma voz ativa, passiva e uma média, ou só ativa e passiva. E depois de muita discussão teórica no campo da filosofia mesmo, consentiu-se que a língua latina não teria uma voz média do ponto de vista teórico. Mas ficou esse incômodo, ficou o depoente como esse ranço, sempre chamando atenção e lembrando a gente de que essas definições são sempre teóricas e posteriores ao uso vivo da língua, né? Alguém não quer mais fazer algum comentário ou pergunta à professora Fernanda? Tenho certeza que ela gosta de ouvir. Bom, viu o Emerson, Fernando? O Emerson aqui, ó. Quais seriam as evidências que garantem que não há voz média no latim? Emerson, sua pergunta é interessantíssima. Tem um capítulo desse texto que a gente está, desse livro que a gente está traduzindo, em que os filósofos discutem grandemente e chega-se a um consenso de que o latim não possui voz média por questões mais filosóficas do que exemplos de linguagem. O material a que a gente teve acesso, que recobra essa discussão, ele faz a discussão no campo da filosofia, que o latim se posiciona, digamos assim grosseiramente, né, que o latim se posicionaria em relação à ação verbal, ou ativa ou passiva, que ele não faria como o grego, que tem essa voz intermediária. Então, veja só como que a discussão é uma discussão teórica, claro que embasada na língua, não vou tirar o mérito dos autores, mas tentando, mais uma vez, fazer né, uma vez que você faz a abordagem teórica, você se volta para a língua e tenta fazer com que ela se encaixe nessa abordagem. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta aqui também para a gente refletir, não vou fechar o tema não, tá? O que garante que eu não poderia dizer que há pelo menos um vestígio de voz média no português? Se eu não tenho exemplos suficientes, se eu não tenho uma quantidade suficientemente grande para falar em voz média no português, talvez eu possa falar em vestígios. Por que não? A tradição gramatical não costuma abrir brecha para isso, mas a gente pode rediscutir. Não sei se eu expliquei, se eu respondi sua pergunta ou tumultuei mais. Eu costumo gostar de tumultuar mais. Você viu o Gabriel? O Gabriel, oi Gabriel, meu bolsista do Boa Vizinhança. O Gabriel é um dos bolsistas que trabalha com latim para a comunidade externa. Uma pergunta... fugiu aqui o Gabriel, só um minuto. Uma pergunta sobre a influência ou sobre os ecos, né, dos depoentes no português. É plausível pensar que o uso dos particípios, como menino crescido, é uma forma de uso que remete diretamente aos verbos depoentes? Isto é, haveria nesse uso do particípio em português pistas da compreensão dos falantes nativos do latim tinham dos depoentes? Gabriel, eu pretendo chegar nesse ponto da discussão. Se não for um vestígio do latim ainda presente na nossa língua, deve ser ao menos um fenômeno semelhante,
que é aquele uso que fica na borda, que não se encaixa bem nem no parâmetro simplesmente ativo, nem no parâmetro simplesmente passivo. Se não é diretamente ligado, é algo que se possa, pelo menos, discutir colocando ao lado. Mas, para isso, a gente precisa fazer esse percurso do latim até o português. Isso vai levar um bom tempo. E sinta-se convidado a participar. Mais alguém no seu chat? Se quiserem, podem fazer perguntas, né, como o Gabriel fez também do português. Agora. Alguém escreveu isso, vai fugindo do tema? Você conseguiu ver? Foi muito rápido. Daniel, fugindo um pouco do tema da palestra, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu projeto de extensão, envolvendo o ensino de latim e grego. Ah, sim, tudo bem. Daniel, a gente tem aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora um programa de extensão chamado Boa Vizinhança. A ideia é inserir a comunidade do entorno do nosso campus nas atividades que são desenvolvidas aqui dentro. Porque o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que mora ao lado da universidade, a gente pode até fazer um comparativo aí com o campus de Jataí, né? Muitas vezes, o morador da cidade passa na frente do campus para ir para Rio Verde ou para fazer as suas coisas nos demais bairros aí próximos, né? Mas ele não tem noção do que está acontecendo ali dentro e talvez nem se sinta, muitas vezes, convidado a participar. Aqui o nosso campus, diferente do de vocês, ele é uma passagem entre bairros. Então, as pessoas transitam aqui dentro o tempo todo. Mas muitos não sabem o que acontece ou não se sentem pertencentes a isso aqui. E isso é deles, né? Então, uma das maneiras de trazer as pessoas para dentro do campus de uma maneira significativa é o programa Boa Vizinhança Línguas. E a ideia nossa é oferecer todas as línguas que um estudante de dentro da universidade tem acesso, o morador do entorno hoje também tem acesso. Então, são oferecidos para os moradores dos bairros hoje cursos de, vou contar para não deixar de falar nenhum, inglês, francês, espanhol, italiano, latim, grego e libras. É feito um edital de chamada, porque a procura é sempre maior do que o que a gente consegue absorver, e precisa ser oriundo de escola pública. Esse é o critério atual. E morador dos bairros do entorno, né? Quem dá aula no projeto são os alunos das línguas, né? Como o Gabriel, o Diego também já trabalhou com grego e atualmente trabalha com latim. A gente tem o Ramon, tem vários alunos. Essas línguas também são oferecidas para os alunos dos outros cursos. Mas eu oriento especificamente quem vai trabalhar com latim e grego para pessoas que não são do meio acadêmico. Espero ter explicado de maneira clara. Fê, você não quer aproveitar e falar um pouquinho sobre o projeto dos contadores de história? Podemos falar sim. Nessa perspectiva, né, do trabalho com a linguagem, nas suas diferentes formas e nas seus diferentes usos, né, uma vertente do meu trabalho é essa, considerada bem específica, né, chamada de um estudo dentro do núcleo duro da linguística, enfim, né, recebo essa série de adjetivos, assim, para esse tipo de estudo. E eu trabalho com a linguagem de uma maneira mais ampla, reside no Boa Vizinhança Línguas, sobre esse já tem artigos publicados, tá? Tanto em revistas aqui da UFJF, quanto fora, só procurar no meu Lattes, que tem lá direitinho, e junto com o Gabriel, com o Diego e com o Ramon, eu estou preparando um artigo para sair ainda esse ano, falando sobre os novos rumos do projeto. A gente está tentando tornar a coisa mais dinâmica e mais significativa para esse aluno que não é propriamente
um acadêmico, ele tem outros interesses ao estudar latim e grego. E uma outra vertente também, muito ligada ao ensino também de língua portuguesa, é o conto de mitologia, né? Que a gente retoma um projeto que a Neiva desenvolvia aqui na UFJF no início dos anos 2000. Eu tive o prazer de desenvolver, junto com a Tatiana, em Jataí, também o projeto Contos. A gente já desenvolveu esse projeto com uma série de públicos diferentes. Atualmente, aqui em Juiz de Fora, eu desenvolvo numa escola que é ao lado da UFJF, que é a Escola Municipal Tancredo Neves, no 5º ano do ensino fundamental. Para quem não está familiarizado, é a antiga 4ª série do ensino primário. Então, são 5 turmas, cada uma com 15 alunos em média, são 75 alunos. Então, a gente tem uma entrada de 50 minutos na turma, a gente faz uma contação de histórias a partir das Metamorfoses, do poeta latino Ovídio, é uma contação adaptada, né? E a partir daí a gente propõe uma série de atividades em conjunto com as professoras de português, para que a gente desenvolva uma série de habilidades com os alunos, para além do prazer do texto, por si só, de discutir mitologia, de discutir literatura, e a partir daí discutir linguagem, discutir uma série de aspectos da vida cotidiana dessas crianças e das nossas próprias. A experiência tem sido muito recompensante, do ponto de vista humano, do ponto de vista acadêmico. E para quem quiser acompanhar, atualmente, durante a pandemia, a gente está com as atividades presenciais paralisadas, tanto nós quanto a escola parceira. Então, eu aceitei o desafio dos bolsistas do Contos, e a gente está com um Twitter do Contos de Mitologia, peraí que eu vou colar aqui, para não falar errado. É @ContosMitologia, se não me engano. Só um minuto, para eu citar direitinho, que se algum de vocês tiver Twitter e quiser nos acompanhar, isso, @ContosMitologia. E lá no Twitter a gente tem colocado as adaptações das histórias das Metamorfoses de maneira curtinha, né, para caber nos twitters, e numa linguagem mais dinâmica, né, tentando aceitar o desafio de nos comunicar com a comunidade externa de outras maneiras. E tem sido bastante interessante, tem dado resultados muito proveitosos. E assim que as atividades presenciais retornarem, a gente volta a trabalhar com as escolas, onde as experiências são maravilhosas. A gente faz o projeto ininterruptamente desde 2014. Gostaria de lembrar que a professora Tatiana foi uma das contadoras logo no primeiro do progresso lá. Acho que ela esqueceu, mas ela estava lá, contando histórias que os gregos já contavam. Isso, Tatiana foi bolsista do projeto na graduação, né? Foi. Isso mesmo. Olha lá, ela falando, lembra que não esqueceu, não. Não esqueceu, né? Ela, o professor Wellington. Sim. Da Unifal. Isso mesmo, viu, gente? Todo mundo foi bolsista um dia. Espero que haja muitos bolsistas. Não vamos deixar que acabe. Não é? Não. Mas é isso, só aproveitar que a Tatiana, né, lembrou a coisa do projeto, contar para vocês rapidamente um fruto assim, do projeto que foi muito bem-vindo e foi não previsto. Né, como acho que são os melhores frutos de projeto de extensão, são os não previstos. Fazer extensão é lidar com o não previsto, né? A gente trabalha com as metamorfoses para crianças, e as professoras no início um pouco desconfiadas, agora parceiras maravilhosas, porque estão acostumadas com a universidade entrando em sala de aula para apontar defeito, né? E, infelizmente.
mais para apontar defeito que para ajudar. Então, depois que a gente entrou num ritmo de parceria com elas e fazendo projetos variadíssimos, assim, a gente já trouxe os alunos para apresentar peça teatral na Faculdade de Letras, a gente já escreveu livro junto com as crianças, ilustrado por elas, são maravilhosos. Isso também está amplamente divulgado em artigos científicos. Também tem no meu Lattes, tem no Lattes da professora Tatiana, link para artigos sobre. E aí, um dia, a gente chega para trabalhar no projeto e a gente acha o quadro cheio com a genealogia dos deuses. Sem a gente mexer com isso, sem nada. E a professora, com o livro do Exildo na mão, fazendo a genealogia com os alunos, porque ela falou que não tinha paz para fazer outra coisa, que eles pediam para entender qual deus que era filho de qual e o que estava acontecendo e tal. Então, ela pegou a teogonia e estava fazendo no quadro a genealogia dos deuses. Isso, para a gente, foi assim, um super resultado. Bom, alguém quer ainda fazer um comentário, uma pergunta? Porque precisamos dispensar os que vieram, não é? Provavelmente até trabalharam durante o dia e vieram hoje para aproveitar essa oportunidade maravilhosa. Eu disse no começo que era um momento de aquisição, um momento de aprendizagem, mas era também um momento de compartilhar a nossa humanidade. Porque trabalhar com línguas, estudar línguas, é trabalhar com aquilo que nos faz humanos, seja qualquer língua. E nessa língua antiga, ela ainda está em nós, na nossa própria língua. Muito obrigada, professora Fernanda. Continue firme, sem depor os depoentes, depor só outras coisas, ou outros alguém. Obrigada, Tatiana, pelo convite. Parabéns por esse maravilhoso programa, por essa maravilhosa proposta de aproveitar os melhores recursos e levar um pouco mais longe o próprio trabalho da universidade. Muito obrigada a vocês todos que participaram, a todos os alunos, amigos, ex-alunos, ao professor de fonologia, como é o nome? É o Emerson. A Tatiana vou dizer que tempos melhores virão. Muito obrigada a todos e acho que podemos já, Emerson. Isso, eu também agradeço muito a todos que ficaram até agora conosco. Como que está mais alguém reforçando o grupo, de maneira geral. Boa noite para vocês. Tatiana, quer falar alguma coisa? Passo para você a palavra agora. Obrigada, Neiva. Obrigada, Fê. Como eu disse no início, não apenas por essa noite, mas por todos os anos de companheirismo, amizade, luta de frátria que nos permitiram chegar até aqui. Sem vocês, que são a minha referência de família fora de casa, esse caminho seria percorrido com muito mais dificuldade e, sem dúvida nenhuma, sem a mesma qualidade de aprendizado, seja humano ou intelectual. Agradecer a todos também que ficaram aí até agora conosco, ao Emerson, a Lázara, a Sheila, né, a Stephanie, que estão, né, fazendo os agradecimentos, a Angélica, obrigada, a gente que agradece pela troca, né? E espero ter sido, né, abrangente o suficiente. Foi um desafio falar do tema, é sempre um desafio, mas eu acho que a universidade precisa, né, a respeito do que a exemplo do que a Tati faz todo dia, que é topar desafio. A universidade é feita de fragmentos de conhecimento. É isso. Exato. As totalidades são burras. A vida é feita de fragmentos, o conhecimento também.
Então, cada fragmento conta. É isso aí. Obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite, até as próximas. Boa noite, pessoal. Para quem quiser, amanhã nós teremos uma roda de conversa com egressos da psicologia sobre diferentes retratos do impacto da Covid-19 na saúde mental. Então, é um espaço terapêutico com os nossos egressos, um momento de muito orgulho para nós e de uma troca com profissionais que são muito bem formados. Aguardamos vocês amanhã. Um abraço grande, Fê, um abraço grande, Neiva. Até daqui uns dias. Né? Esperando fazer uma próxima pessoalmente. Sim. Pessoalmente. Chegará o dia. Chegará o dia. Isso aí, pessoal. Obrigada. Obrigada aos nossos intérpretes. Até amanhã.